E para falar sobre as movimentações políticas de Catanduva, recebemos em nossa bancada Fábio Manzano com o quadro Chumbo Grosso. Bom, pessoal, vamos falar hoje mais um pouquinho do assunto que continua em pauta com relação ao aumento de número de vereadores e dos chamados aí popularmente salários, né, dos agentes políticos, tanto o prefeito como vice-secretários e dos próprios vereadores. Bom, continua-se um movimento na cidade para que as pessoas se manifestem, inclusive através de abaixo-assinado. Esta campanha está em algumas rádios da cidade e esse movimento busca colher assinaturas, primeiro para poder conscientizar os agentes políticos, seja o padre, seja os vereadores, né, com relação à comoção popular disso, e também buscando aí embasamento até para poder propor uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, que exigiria aí, então 5% do eleitorado catanduvense, algo em torno de 4.500 assinaturas, né? Então, esse movimento ainda continua, ele está nas ruas, está nas rádios, nos meios de comunicação aí da cidade e está se fazendo essa coleta de assinaturas. Paralelo a isso, nós temos, então, 3 ações. Uma ação popular contestando esses aumentos e 2 representações de inconstitucionalidade, uma movida pela Associação Comercial e Empresarial e outra movida por partidos políticos. Essas 2 ações da associação e também dos partidos políticos estão aguardando já há quase 15 dias a apreciação de um pedido liminar para suspender esses aumentos de forma urgente e desde já. Então, esse assunto ainda está em tela, né? Está aí sendo discutido. E, enquanto isso, inclusive, aguarda-se a manifestação do prefeito com relação aos 2 projetos de lei que estão na mesa dele, né? E que falam sobre os aumentos de salários, né? Os tecnicamente conhecidos como subsídios. Então, nesse quesito, né, com relação ao aumento dos salários do prefeito, dos secretários, do vice e dos vereadores, foram feitos projetos de lei que eles são sim apreciados pelo prefeito municipal. E aí o prefeito pode ou vetar, ou seja, barrar esses aumentos, ou sancionar, né? O veto, ao contrário do que muita gente está alegando aí, é um argumento político, né? O veto pode ser, sim, feito pelo prefeito com base simplesmente no interesse público. E se a gente pegar aí a manifestação de todas as entidades que já o fizeram, a OAB, a Associação Comercial, os Rotaries, os Lions, as maçonarias, enfim, toda a comoção popular que nós temos em Catanduva, o prefeito tem, sim, embasamento suficiente para barrar esses aumentos de salários. Então, caso ele não faça, ele tinha, sim, a possibilidade de fazê-lo. Pelo menos brigar para que isso não aconteça. O que nós estamos vendo é um prefeito que está em cima do muro, né? É bem o estilo aí, a administração, ele não entra em muitas bolas divididas, ele apazigua muito bem a situação, mas num determinado momento a gente precisa sim que seja gerida de forma austera aí a cidade e todos os recursos que as compõem. Então este é um tema que tem sido muito cobrado para que o prefeito efetivamente se manifeste. Como fez, por exemplo, o prefeito de Mirassol à época, o próprio prefeito de Rio Preto, que chegou a barrar o seu próprio salário. Nós também esperamos que o prefeito municipal, aí, sabendo da missão que lhe foi dada, que precisa de um gestor na prefeitura e que tenha posicionamento claro, o faça. Então, esse assunto não morreu e continua aí nas rodas de conversa de todo o município, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar agora de um outro assunto aí que dominou as manchetes de Catanduva, principalmente porque voltou à discussão na Câmara Municipal um projeto também do Executivo para terceirizar a área azul, né? Então, nesse projeto de terceirização da área azul, a empresa que eventualmente ganharia, né, de acordo com esse projeto de lei, devolveria para a prefeitura aí 8% do arrecadado, né? Então, a prefeitura ela abriria a mão aí da gestão da área azul do município, né? Tanto da venda dos tickets, como também
de uma eventual fiscalização. O que chamou bastante atenção, e a gente tem ouvido bastante, é um trecho da exposição de motivos onde o prefeito alega que o município não tem condições de gerenciar, de gerir, de levar adiante a atividade da área azul. Ora, nós vivemos aí, todo mundo que vive na iniciativa privada sabe o tão massacrante é a concorrência, né? E o quanto de desafios se encontram diariamente aí no exercício de uma atividade empresarial. O prefeito, então, escrevendo isso na exposição de motivos, está atestando que não tem condições de gerir um monopólio. Porque, veja, nós estamos tratando de um monopólio, onde ele, inclusive, tem o poder de fixar o valor do estacionamento. Então, ora, o que está indignando bastante aí os catanduvenses, principalmente a classe empresarial, é o prefeito, na exposição de motivos, né, no exercício do cargo de chefe do Poder Executivo, que teoricamente tem que ser uma ação aí de gestão, né, tem que ser uma atividade de gestão, falar que não tem condições de gerir o monopólio. Ora bolas, né? Então os empresários estão muito revoltados aí com essa situação. É um monopólio, a gente precisa voltar à rotatividade do estacionamento do centro. Todos que procuram aí fazer as suas compras no centro sentem essa dificuldade, uma altíssima falta de fiscalização, de gestão na área azul e que também está dando o que falar aí, porque, novamente, foi discutido na Câmara Municipal, alguns vereadores contra, bastante crítica sobre este tema, e nós estamos aguardando aí o desfecho, mas que está causando muita estranheza e até uma certa revolta na população pelo prefeito estar alegando que não tem condições de gerir essas atividades, que, de novo, é um monopólio, ele pode fixar o preço que bem entender, obviamente que a população vai acompanhar se esse preço está condizente aí com as cidades da região e com o que comporta o nosso comércio, tá bom? Um grande abraço.